Olá, amigos, muito boa noite. Iniciando a nossa semana. O YouTube está demorando um pouquinho para entrar, o Face entrou, mas o YouTube nós estamos aguardando um pouquinho ainda. Vamos lá. Parece que hoje a nossa internet não está colaborando muito, não. Nós estamos com alguma dificuldade aqui de transmissão. No YouTube está demorando mais um pouquinho. No Face conseguimos entrar, então paciência, minha gente, vamos iniciando a nossa semana. Hoje o estudo em pauta é a obra Missionários da Luz, capítulo 11, Intercessão. É a primeira continuidade. Nós iniciamos esse capítulo na semana anterior e a nossa primeira continuidade. Então vamos lá, que os amigos do Face que estão chegando, do YouTube, o pessoal nos perdoe aí, mas a coisa parece que não está engrenando. Então vamos ver que eles possam perceber e entrar também pelo Facebook e a gente continuar assim a transmissão. O nosso capítulo, como dissemos, é continuidade do capítulo 11. Hoje, nosso dia 18 de março de 2024, segunda-feira, dia de estudarmos a obra Missionários da Luz. Vamos fazer nossa prece enquanto os amigos estão chegando, a conexão está lenta, estamos com um pouquinho de dificuldade, mas vamos lá. Vamos fazer nossa prece e aí nós já iniciamos então as nossas reflexões. Pai de bondade, que a sua luz e a sua paz nos envolva, que as suas bênçãos, descendo sobre nós, fortaleçam em nossas almas a fé e a esperança e desenvolva em nossas vidas a caridade que precisamos praticar. Abençoa-nos, Pai, abençoa-nos, Mestre, hoje e sempre, que assim seja. Vamos lá, boa noite, Gil, Sérgio, Júlio, Carolina, Regina, Dilza, Cida. Sejam todos muito bem-vindos, nós agradecemos muito a companhia e, como dissemos, uma pequena dificuldade aí pela internet afora e aguardamos que tudo fique muito bem, porque não temos outra solução para isso. Vamos iniciar então relembrando aqui que André Luiz estava num diálogo com o seu orientador Alexandre, onde o orientador estava analisando o comportamento das pessoas encarnadas que esperam que os espíritos todos saibam, adivinhem e possam resolver todas as situações por eles. Como se eles tivessem uma varinha mágica e pudessem então ter toda essa condição. Não é bem assim. Mas Alexandre também fala, André Luiz, que também eles, quando encarnados e pelas mesmas razões, a ignorância, o desconhecimento das situações, sem ter a percepção real da tarefa do mundo espiritual, procediam da mesma forma. Então, era uma questão de paciência mesmo, porque esse é o comportamento do ser humano. O Gil, sempre temos dificuldades. Pois é, mas graças a Deus, né, nós conseguimos, pelo menos por um dos meios, ter essa conexão. Boa noite, Cazuco, Gil, Jane, Célia, Terezinha. Sejam todos bem-vindos. Agradecemos muito a companhia dos que estão conosco e que o pessoal, então, do YouTube possa, a Adélia, que está no YouTube, Carolina, que eles possam também entender que quando de um lado não funciona, corre para o outro, porque no outro nós vamos conseguir, então, dar continuidade. Se Deus quiser, pelo menos um lado vai ter que funcionar direitinho aqui para nós continuarmos. Bem, gente, então era essa conversa de Alexandre e ali eles encerravam o compromisso daquela noite em casa de Isabel. Agora eles estavam, em casa de Esther. E agora eles, no dia seguinte, né, passado aquele momento, aquela tarefa do trabalho de materialização, no dia seguinte Alexandre convida André Luiz a voltar, a ir à residência de Esther. Esther era aquela senhora que fora ao trabalho, levada pela prima, em desdobramento do sono, para pedir ajuda por conta do marido que havia sido assassinado
e ela estava então viúva e com grandes dificuldades, sem entender a razão do acontecimento. Então ela pedia essa ajuda em desdobramento do sono. Ela estava encarnada e ela queria muito falar com o marido, ela queria muito saber dele as razões que levaram ao desencarne tão brutal e tão rápido, em plena rua, onde ela não teve ciência de nada. Então, Alexandre convida agora que André Luiz vá com ele até a casa dela, para ver a situação, como averiguar o ambiente, a situação, que ela, viúva, 3 filhos, mais um casal de idosos, que eram seus tios, estavam morando na casa dela. Então havia muita responsabilidade sobre os seus ombros. E assim eles vão até lá. E diz então André Luiz, não seria mais prático, porque eles vão fazer uma averiguação do local, não seria mais prático invocar diretamente o esposo desencarnado através de nossos poderes mentais? Em vez de ir ver a família, em vez de saber os acontecimentos, não era mais fácil já falar com ele, invocar a presença dele e conversar com ele? Raul, diz ele, poderia ser ouvido sem dificuldades, observando-se posteriormente o que se poderia fazer em favor da viúva. Então vamos conversar com o desencarnado, depois nós vamos ver como ajudar a Esther, que era a viúva. E Alexandre, então, explica a André Luiz, sim, era mais fácil usar esse método, e que normalmente eles até usavam isso mesmo. Mas, dizia ele, o trabalho intercessório, porque eles iam interceder em favor da vida, o trabalho intercessório, para ser completo, dizia ele, exige algo de nós mesmos. Então, se eles queriam interceder, se eles queriam agir em benefício daquela mulher, daquela família, eles teriam que tomar algumas providências eles mesmos e não o marido desencarnado, ou o mundo espiritual sem essa conexão. Então ele diz aqui, concedendo à irmã Esther algo de nosso tempo e de nossas possibilidades, seremos credores de mais justos conhecimentos a respeito à situação em geral. É o fato, né? Às vezes, sim, seria fácil pedir ao mundo espiritual que de alguma forma ajudasse, contribuísse com a calma, o bem-estar daquela família. Porém, ele diz, quando nós damos do nosso tempo, quando nós damos da nossa atenção, quando nós damos das nossas possibilidades, nós estamos ganhando crédito por estar trabalhando no bem, e assim a nossa intercessão, o nosso pedido, a nossa súplica terá mais eco, porque significa que estamos empenhados em ajudar. E continua ele a dizer, André Luiz, né? Quem dá o bem é o primeiro beneficiado, quem acende uma luz é o que primeiro se ilumina. Então, quando fazemos alguma coisa boa, isso está saindo de nós. Para sair de nós, a fonte geradora teve que produzir. Então, o primeiro beneficiado é quem produz o bem. Da mesma forma que, quando se acende a luz, o primeiro iluminado é o que acendeu a luz. É o primeiro que se ilumina. Então, há um processo de ajuda, onde o que fazemos em benefício de outros, o primeiro beneficiado é quem está trabalhando nesse sentido. Vamos lá, meus amigos Silvio, Terê, Ivete, Thaís, Marli, Cazuco, Jane, Célia, sejam todos muito bem-vindos, agradecemos muito a companhia, Carol, Márcia. Vamos ver se lá no YouTube ainda está tentando, né? Tentando conectar, mas sem chance. Enfim, coisas da nossa atualidade. E vamos seguindo. Beth, boa noite também. E ali continua André Luiz, agora, mediante a fala de Alexandre, diz ele, compreendi que, como na Terra, o serviço de colaboração fraternal reclama esforço, tolerância e diligência. Então, para ajudar, aquele que está a ajudar, ele tem que desenvolver tolerância, ele tem que fazer esforço, ele tem que desenvolver habilidades, diligência, ir até o fato, estabelecer conexões, buscar os caminhos.
E ali então eles chegam à casa de Esther, chegam à casa da família e ele observa, é uma rua bastante modesta, é uma casa singela, relativamente confortável. E ele diz, parecia, e aqui nós vamos ver coisas muito interessantes, dizendo, parecia habitada por muitas entidades de condições inferiores. Olha, eles estavam na rua, eles não tinham adentrado a casa dela, era uma casa singela, porém confortável, numa rua modesta, e André Luiz percebeu que a casa parecia habitada por muitas entidades inferiores, entidades em condições inferiores. O que observamos sem dificuldade pelo movimento de entradas e saídas, antes mesmo da nossa penetração no ambiente doméstico. Então, a casa, eles estavam na rua e observavam a entrada e saída de espíritos em condições inferiores. Em condições inferiores não significa necessariamente que são espíritos maus, mas que são ignorantes, que são ainda apegados, que são mais materializados. Quando ele está falando em condições inferiores, espíritos mais terra-terra, mais medianos, estão todos nesse grupo. E a casa havia esse fluxo de entrada e saída de espíritos com essa qualidade. Então André Luiz disse, olha, parecia que eles habitavam ali, tal era o movimento que existia na casa. Entramos sem que os desencarnados infelizes nos identificassem a presença. Então veja, eles são um nível um pouquinho acima, André Luiz e Alexandre, e aqueles mais mundanos, mais inferiores que ali estavam, sequer visualizaram os dois. Não perceberam esses espíritos mais elevados que eles. Eles não perceberam. E por que razão isso acontece? Porque espíritos inferiores não conseguem visualizar espíritos mais elevados. Nós vamos ver o próprio André Luiz, lá quando ele está na região umbralina em nosso lar, antes de nosso lar, né, no mundo espiritual, ele não visualiza Clarencio, os socorristas, ele não viu sequer a mãe dele que foi visitá-lo inúmeras vezes, porque ela era um espírito de vibrações superiores, de níveis superiores. Então, no nível em que ele estava, ele não visualizava estes seres que aos seus olhos eram invisíveis. Ele não os via. Mesma coisa, então, ele vai explicar aqui a respeito de não terem sido percebidos pelos espíritos inferiores que ali estavam, em virtude do baixo padrão vibratório que lhes caracterizava as percepções. Boa noite, Beth, Viviane, Dilza. O pessoal tá mudando do YouTube para cá porque não tem como, né, Marina? Agradecemos muito a companhia, gente. Mas vamos voltar a esse ponto super interessante, a razão de que espíritos inferiores não conseguem perceber os espíritos melhores que estão no seu ambiente. Como nós não percebemos aqui no nosso ambiente terreno os nossos anjos de guarda, os espíritos protetores que estão em nosso redor tantas vezes. Nós não conseguimos percebê-los, não conseguimos visualizá-los, não conseguimos senti-los muitas vezes. E André Luiz explica a razão. A razão é o baixo padrão vibratório que lhes caracteriza as percepções. Então, se nós entendermos que existem padrões de vibração da própria energia, uma energia mais condensada, uma energia menos condensada, o padrão vibratório da energia nesses níveis é diferente um do outro. Então não há compatibilidade entre frequências mais baixas e frequências mais altas. Frequências mais baixas serão compatíveis com outras frequências mais baixas. Frequências mais altas, vibrações mais elevadas, serão compatíveis com vibrações mais elevadas. São faixas distintas. Isso a gente consegue entender um pouquinho quando nós pensamos num trânsito aéreo. Os nossos aviões que estão o tempo inteiro aí rodando pelo nosso espaço.
Esse trânsito aéreo, há todo um controle de uma torre para que cada avião, com sua potencialidade, com sua capacidade, com o seu tamanho, com a quantidade de combustível, com aquilo que lhe é característico, ele possa trafegar numa determinada rota. E o outro inferior a ele, em condições de voo, não poderá acessar a mesma rota, não poderá estar nessa dimensão mais acima, ele terá que voar a menos pés de altitude, não poderá estar nas mesmas altitudes. E mesmo dentro daquela altitude X, nós vamos ter o fluxo de aviões indo e vindo que precisam ser controlados para que não haja nenhum desastre aéreo, no sentido de choque entre eles. Então veja, é algo, e quando você está dentro de um avião, você não vê os que estão abaixo dele, nem os que estão acima dele. Não dá para perceber. Quando muito, se olharmos pela janelinha, podemos ver algum na mesma altitude que o nosso, a uma certa distância, a gente pode até visualizar, mas abaixo e acima não vamos visualizar. Então, para o mundo espiritual, para as frequências vibratórias de cada espírito, o fluxo é mais ou menos com essa ideia a gente consegue entender por que espíritos inferiores não conseguem ver os que estão mais acima, numa frequência vibratória diferente. Não estão no mesmo horizonte. Por conta disso, fica difícil, não percebe, não tem a percepção deles. E ele fala, porque esses padrões vibratórios lhes caracterizam as percepções. Então, quanto mais elevado é o nosso padrão vibratório, nós temos percepções diferenciadas. Nós temos mais amplitude nas percepções. Por isso que algumas pessoas, vamos nos prender a criaturas que o mundo conheceu como criaturas santificadas, criaturas extremamente boas, extremamente retas. Essas pessoas conseguiam ter uma percepção diferente das outras pessoas e de um mundo espiritual concomitante ao mundo encarnado em que se encontravam. Quantos deles conseguiram perceber essas dimensões espirituais que a maioria não percebe e ter percepções cada vez mais amplas através de ouvir, de sentir, de ver? Então é diferente daqueles que estão numa frequência mais densa. E ali então André Luiz diz, o quadro que eles observaram naquela casa ao adentrar era doloroso de se ver. Era um quadro triste, porque a família estava reunida à mesa para a refeição no almoço. A família constituída da Esther, que era viúva, 3 filhos e o casal de idosos que eram seus tios e que não tinham para onde ir, moravam na casa dela. Todos entristecidos. A refeição extremamente simples, porque ela já estava passando mesmo dificuldade financeira com a morte do esposo, ela estava passando a dificuldade financeira e então as coisas estavam meio justas para eles. Então havia uma refeição muito simples. E André Luiz narra um fato que para ele era inédito. Ele não conhecia, ele não tinha visto ainda. Que fato era esse que ele observava estarrecido? 6 entidades envolvidas em círculos escuros acompanhavam-nos como se estivessem tomando alimentos por absorção. Então, aquelas pessoas ali reunidas, vamos dizer, Esther, 3 filhos, mais os 2, mais o casal, então faziam um total de 6 pessoas. Haviam 6 encarnados e 6 desencarnados. Os 6 desencarnados num halo escuro. Por que essa referência a um halo escuro? Porque quando a vibração é mais intensa, uma vibração mais sutil, mais elevada, a energia se torna radiante. Quanto mais densa ela é, menos vibrante,
a energia vai se tornando opaca, então dá esse tom escurecido. Quer dizer, a psicosfera desses espíritos, o que eles produziam de campo energético pessoal, era algo denso. Então ele via como círculo escuro. E eles ali, à mesa junto com os encarnados, se alimentando, como se estivessem absorvendo os alimentos. André Luiz ficou pasmo, ele nunca tinha visto algo desse tipo. Vamos lá, boa noite, Adélia, Mara, Carmen, que estão aqui conosco, Terê, nesse instante. Agradecemos a companhia. O YouTube não entrou mesmo, nós estamos aqui olhando a todo instante, mas ele não entrou. E dentro desse fato, quando ele observa isso, ele diz assim, oh meu Deus, mas será possível isso? Será crível? Desencarnados à mesa, se servindo, alimentando-se da mesma refeição que os encarnados? Ele não conseguiu compreender esse fato, né? Esse intercâmbio numa hora de refeição. E Alexandre explica a ele a razão daquilo que o assombra no momento. Os quadros de viciação mental, a ignorância e o sofrimento nos lares são, sem equilíbrio religioso, são muito grandes. Então, o que possibilita essa convivência dentro do lar? Viciação mental. Que tipo de pensamento nós estamos fixados? O que é que nós estamos alimentando mentalmente? A viciação mental, a ignorância das possibilidades do mundo espiritual, o sofrimento dentro dos lares, no caso ali era a perda do chefe da família, nas condições em que ocorreu, mais os 2 idosos com dificuldade, as crianças. Então havia sofrimento naquele lar, sem equilíbrio religioso, não havia nada como escora religiosa para sustentar essas criaturas num momento difícil. Ele diz, quando isso é muito grande, pode haver, não há defesa nesse lar, não há defesa nesse ambiente. E ele diz mais, onde não existe organização espiritual, não há defesa da paz de espírito. Então, precisa a religião, seja ela qual for, é uma organização espiritual. Ela precisa existir em nossas vidas, porque é ela que dá o conforto, é ela que traz o equilíbrio, propicia a paz interior, e por isso, quando ela falta, é todo um descompasso na vida das criaturas. Os que desencarnam em condições de excessivo apego aos que deixaram na crosta, neles encontrando as mesmas algemas, quase sempre se mantêm ligados à casa, às situações domésticas e aos fluidos vitais da família. Eram espíritos familiares que estavam ali. Inferiores, sim, mas não maldosos, não havia a intenção da maldade. Eram espíritos apegados. Eles, quando desencarna, excessivamente apegado, ele usa a palavra excessivamente, porque há apego de todos nós pela vida, pelos nossos, pelo nosso modo de vivenciar o dia a dia. Mas quando conseguimos virar as costas para isso e seguir adiante, é lucro para nós. Mas se continuamos excessivamente apegados aos que deixaram na crosta, e neles encontram as mesmas algemas, porque aquele que partiu, apegado aos seus, mas se os seus não forem tão apegados assim a ele e continuarem seguindo a sua vida, dando uma dinâmica ao seu existir, não há uma reciprocidade, não há uma ligação mais intensa. Mas quando o desencarnado que é apegado percebe também nos seus o excessivo apego a ele que partiu, a conexão é perfeita. E ele não se desvincula daquele ambiente doméstico, daquele ambiente familiar, porque o tempo inteiro estão chamando por ele, o tempo inteiro estão vibrando por ele, o tempo inteiro querendo que dê solução, isso ou aquilo.
Então o encarnado não dá sossego ao desencarnado, e o desencarnado que era apegado acaba se vinculando cada vez mais aos seus que estão no ambiente familiar. E ali então, ele até cita como encontram as mesmas algemas, porque isso prende as criaturas umas às outras. E sempre se mantém ligados à casa, às situações domésticas e aos fluidos vitais da família. E é onde muitas vezes a família vai adoecendo, as pessoas vão caindo, porque o fluido vital está sendo consumido também pelos seus desencarnados, para que possa permanecer na frequência vibratória do mundo tão denso material. Então a gente percebe que muitas vezes começam a acontecer num lar doenças seguidas, dificuldades, por conta desse nosso psiquismo, excessivamente agarrado aos que partiram, alimentando também da parte deles essa algema, esse agarramento a nós mesmos. E ali continua então Alexandre explicando a André Luiz: alimentam-se com a parentela. Vamos lembrar, né? A parentela é o grupo biológico, é o grupo de pessoas da mesma família que habitam um ambiente. Então, eles vão se juntar, continuam juntos dessa parentela, alimentam-se com a parentela. Então, é hora do alimento da família, é hora do alimento daqueles que habitam ali, eles também vão participar daquela alimentação e dormem nos mesmos aposentos onde se desligaram do corpo físico, especialmente quando o desencarne acontece no lar e as pessoas continuam apegadas, fazendo aquele ambiente um santuário, onde não se mexe nada, não se movimenta nada, não se mantém, né, como um templo até de adoração àquela pessoa, como uma demonstração do sentimento que a pessoa tinha e quer continuar tendo. Isso prejudica o desencarnado e o mantém aprisionado, sem possibilidade de seguir adiante. E isso acaba fazendo mal aos que estão encarnados também. Ali nós vemos a questão da alimentação, dizendo que eles se alimentam junto da parentela. E não é a doutrina espírita que trata sobre isso. Muitas doutrinas espiritualistas têm essa visão. Então nós vemos, colocam frutas em oferenda aos antepassados, colocam alimento em oferenda aos antepassados, participam, porque sabem que eles estão por perto, só que para muitos isso é um aprisionamento. Quando isso já faz parte de uma cultura de um povo ou de uma tradição, onde também o desencarnado compartilhava disso, é mais fácil. Ele não se sente exatamente preso, porque ele sabe que isso é parte de uma cultura. Mas quando não é essa cultura, a ignorância, como disse o ministro Alexandre, o orientador Alexandre, quando não faz parte dessa cultura e as pessoas se comportam assim, é bastante complicado. Então há uma narrativa, né, de que um oriental estava colocando uma tigelinha com arroz diante do túmulo de um ente querido seu. E ao lado, uma outra pessoa estava colocando um buquê de flores no túmulo de um ente querido seu. E esse que estava levando flores olhou com desdém para aquele oriental e disse a ele assim: você acha que o seu antepassado vai mesmo comer esse alimento? Quando é que ele vem comer esse alimento? E o oriental foi muito sábio e disse para ele: no mesmo dia em que o seu vier cheirar essas flores. Porque vejam, são rituais que nós estabelecemos, são rituais que nós vamos fazendo e que muitas vezes se tornam grilhões, outras vezes entendidos apenas como uma lembrança, como um momento ou como uma cultura, fica com peso diferente. Mas aqui nós estamos vendo a ideia de oferendas, a ideia
é muito antiga, não é de hoje. A ideia não é de hoje. E o Espiritismo vem assim, escancarando essa ideia. Vamos lá, Célia, boa noite, Ana Maria, Juliane, sejam muito bem-vindos, Adélia, Mara, agradecemos muito a companhia de todos aqui, porque hoje o nosso YouTube não entra mesmo, hein? Está lá rodando e não foi possível entrar ainda. Mas aqui, graças a Deus, estamos seguindo. E ali continua então André Luiz comentando a respeito disso que ele estava vendo junto com Alexandre. Mas chegam a se alimentar de fato? Olha a pergunta de André Luiz. Chegam a se alimentar de fato utilizando os mesmos acepipes de outro tempo? Quer dizer, a refeição, os mesmos pratos que aquele um gostava? Será que fazendo esses mesmos pratos em casa, eles chegam a se alimentar? E ele falava isso porque ele estava observando uma entidade espiritual sorvendo gostosamente, diz ele, as emanações dos pratos fumegantes. Sabe quando a gente chega, alguém põe à mesa um prato caprichado, muito cheiroso, e aquilo ainda fumegante, e a gente diz, ai, que cheiro gostoso, que delícia, minha boca encheu de água, estou com vontade de comer, tão gostoso, tão bonito. A gente tem essas expressões. E André Luiz observou os espíritos sorvendo daquele perfume que estava sendo trazido. O Gil dizendo que amanhã ou depois o YouTube entra. Vamos seguindo por aqui, Gil, tá bom demais, a gente não pode nem reclamar. Mas aqui, continuava então, Alexandre vai explicar essa história de sorver daqueles pratos, de sentir sabor, cheiro, sentir satisfação naqueles pratos. Ele diz ali a respeito, tanta admiração somente por vê-los absorvendo alimentos pelas narinas, ou seja, estavam sorvendo o perfume dos pratos e se sentindo satisfeitos com o cheiro gostoso daquele alimento. E ele diz, André Luiz, e nós outros? Quer dizer, ele e André Luiz, que estavam ali também. Desconhecemos que o próprio homem encarnado recebe mais de 70% da alimentação comum através de princípios atmosféricos captados pelos condutos respiratórios. Quer dizer, nós nos abastecemos desses vapores do alimento, disso que vai para a nossa psicosfera, do nosso oxigênio. O nosso corpo se alimenta disso, do oxigênio. Mais 70% do nosso alimento é o ar que estamos toda hora inspirando e expirando e trazendo conteúdo para o nosso corpo físico. Você não ignora que as substâncias cozidas ao fogo sofrem profunda desintegração. Veja que nota interessante, né? As substâncias cozidas pelo fogo sofrem profundas desintegração. E por isso a gente vê muitas recomendações de determinados alimentos que devem ser ingeridos ao natural, crus, ao natural, então que possamos aproveitar mais desses alimentos em sucos, em frutas. Agora com o calor a recomendação é essa, é suco, é fruta, é salada, coisas leves, mais naturais, menos peso para o organismo. Então isso porque as estruturas, pelo calor do fogo, vão sofrer modificações. Ora, os nossos irmãos viciados nas sensações fisiológicas encontram nos elementos desintegrantes ou desintegrados o mesmo sabor que experimentavam quando no corpo carnal. Então, naqueles elementos que se desintegram no ar, os desencarnados se abasteciam, usufruíam daquele aroma, daquele perfume, se sentiam satisfeitos. Ele traz essa lembrança para André Luiz, que diz, no entanto, diz André Luiz, parece desagradável tomar refeições obrigando-nos
a companhia inevitável de desconhecidos e mormente da espécie que temos diante dos nossos olhos. André Luiz não sabia ainda que eles eram familiares. André Luiz via aquelas entidades mais obscuras e sorvendo todo o fluido da alimentação, que os outros estavam comendo a massa, o bagaço, e eles estavam sorvendo aquilo, e disse, olha, tá bom, eles fazem assim, nós fazemos diferente, nós também fazemos assim, outros fazem diferente, mas não é agradável estar sentado a uma mesa para fazer a refeição, tendo essas companhias espirituais com essa qualidade, esses espíritos desse tipo. Não é agradável. E Alexandre vai explicar, André Luiz, mas você não pode esquecer que não se trata de gente anônima. Aqueles espíritos que ali estavam não eram anônimos àquela família. Estamos vendo familiares diferentes que o próprio encarnado retém, que os próprios encarnados retêm em suas pesadas vibrações de apego doentio. Então, eram familiares desencarnados, que fizeram parte da jornada terrena deles e que eles não conseguiam se desvencilhar dessas lembranças. Lembranças todos nós temos, saudades todos nós temos, mas nós alternamos momentos de quietude, reflexão, saudade, com momentos de vida, alegria, movimentação. O que não é saudável é ficar preso à situação, é como se prendesse o luto eterno. Isso não é saudável nem para encarnados e nem para os desencarnados que são alvo dos nossos pensamentos. E ali então ele continua dizendo, André Luiz, admitamos que a mesa doméstica estivesse rodeada de entidades indignas, estranhas aos laços consanguíneos. Resta a certeza de que as almas se reúnem obedecendo às tendências que lhes são características e às circunstâncias de que cada espírito tem as companhias que prefere. Então, no caso, eram familiares que estavam participando, desencarnados e encarnados participando daquele momento em família. Mas nada impede que tenham sim outros espíritos mais inferiores e estranhos convivendo com as pessoas. Depende muito das questões da mente, dos desejos, das companhias que a gente escolhe. E essas companhias espirituais estarão partilhando conosco de muitas situações, porque estarão com sensações terrenas que nós mesmos alimentamos. A mesa familiar, dizia André Luiz, é sempre um receptáculo de influenciações de natureza invisível. A mesa familiar é um receptáculo de influenciações de natureza invisível. Poderão ser boas quando fazemos nossa prece, agradecemos o alimento, olhamos a nossa refeição com cuidado, com zelo, com carinho, com agradecimento, e estamos ali numa conversa salutar, ou poderá ser algo que se transforma num peso, que vai dar má digestão, que vai causar problemas de saúde, porque tanto os nossos pensamentos quanto as nossas vibrações atraíram para a partilha daquele alimento criaturas de densidades pesadas, de vibrações difíceis, que acabam por envenenar o nosso alimento, nos trazendo mal-estar, muitas vezes. E ali, então, ele vai dizer, valendo-se dela, medite o homem no bem. Já que isso acontece, vamos pensar o melhor. Vamos pensar o melhor para atrair o que é o melhor, para partilhar o que é o melhor. E ali, e ele diz mais, e os trabalhadores espirituais
nas vizinhanças do pensador, serão atraídos pelos pensamentos, pela oração, pela gratidão da refeição. Então, esses espíritos amigos que estão nas redondezas serão atraídos para aquele lar, porque alguém ali vibrou o melhor, fez o melhor. Por conta disso é que serão atraídos e trarão consigo também vibrações melhores, que somos nós que vamos escolhendo quem nós queremos receber em nosso lar, quem nós queremos partilhar a nossa refeição, quem nós queremos de companhia espiritual. Como fazemos isso? Nosso pensamento, nossa oração, nosso comportamento, tudo isso se reflete no mundo espiritual que nos rodeia e nos dá a qualidade deles. Vamos lá, boa noite, Doca, Flávia, Célia, sejam muito bem-vindos, Adélia. Agradecemos muito a companhia de vocês, porque é muito importante para nós esta vivência com todos aqui. E assim, ele fala desses desencarnados, trabalhadores do mundo espiritual que estiverem por perto, que trarão, poderão vir partilhar então o serviço no campo abençoado dos bons pensamentos. Então, vamos falar o que é bom, vamos vibrar o que é bom, especialmente no momento de refeição, para que a nossa alimentação ganhe qualidade que abasteça não só nosso corpo físico, mas também nosso corpo espiritual, nosso equilíbrio emocional. Traga dos alimentos que estamos ingerindo, possam ser captadas as melhores vitaminas, os melhores conteúdos, para que o nosso corpo esteja mais protegido, esteja mais amparado. Conserve-se a família em plano superior, rendendo culto às experiências elevadas da vida. E os orientadores da iluminação espiritual aproximar-se-ão, lançando no terreno da palestra construtiva as sementes das ideias novas que então se movimentam com a beleza sublime da espontaneidade. Então, a conversa boa à mesa, saudável, mais alegre, mais festiva, atrai esses espíritos bons, a conversa ganha conotação produtiva, as vibrações são melhores. Então, as sementes do bem vão germinando nas mentes e o conteúdo vai sendo melhorado. Nós precisamos, aquele orar e vigiar de Jesus é algo muito sério, porque quando nós percebemos que a coisa está correndo pelo lado mais pesado, mais denso, mais difícil, que vai trazer uma perturbação ao ambiente, resultando até uma perturbação ao organismo físico das criaturas, então sejamos aptos nesse momento a mudar o rumo da prosa. Há situações na vida que nós temos que pensar, é preciso mudar o rumo da prosa, porque a prosa não está boa. Vamos mudar, vamos vibrar por outro caminho, porque tudo é atrativo a determinados espíritos que estão circulando no nosso entorno. Considerando, né, que a humanidade desencarnada é muito maior do que a humanidade encarnada, imagine que existem muitos seres perambulando pelas ruas, muitos espíritos desencarnados, né, aí andando pelas ruas, e que são atraídos para dentro do nosso lar, se assim nós não tivermos cuidado. Há um ditado antigo que diz assim, a porta aberta qualquer cachorro entra. E não é porta aberta física, é a porta aberta moral, mental, que vai permitir com que espíritos mais inferiores adentrem, sejam atraídos. Ele encontrou a porta larga e ele vai passar, ele vai adentrar esse ambiente. Então, o Alexandre estava explicando tudo isso, André Luiz, e dizendo, entretanto, o dispositivo da lei de afinidade é esse.
Semelhante vai atrair semelhante. Pensamento, gosto, viciação, virtude, nós vamos atrair aqueles seres que compartilham desse nosso modo de ser, de pensar e de agir. Então ele diz, entretanto, pelos mesmos dispositivos da lei de afinidade, pela mesma mecânica, a maledicência atrairá os caluniadores invisíveis. Espíritos caluniadores que vão pichar, que vão colocar coisinhas na cabeça do outro, que vão levantar inverdades, são aptos em fake news. Pensa que o mundo espiritual também não procede assim? Quem são os espíritos? Está lá no livro dos espíritos. A alma dos homens que estão desencarnados. São aqueles que já viveram como encarnados que estão no plano espiritual. Então aqui, a Alexandre está dizendo a ele, a maledicência, se a conversa começar a rodar pelo lado da maledicência, nós vamos atrair o que para junto de nós? Caluniadores invisíveis. A ironia, se for a ironia, vai atrair as entidades galhofeiras e sarcásticas que inspiram o anedotário menos digno, deixando margem vastíssima à leviandade e à perturbação. Percebam que muitas vezes tá um grupo, uma conversa muito boa, muito alegre, e alguém conta lá uma piada, um caso mais picante, impróprio muitas vezes, não condizente com o ambiente, com as pessoas que ali estão. Mas aquele um conta e alguém acha interessante, lembrou de outro também, vai contar outro caso pior, e ali a bola de neve vai aumentando e as coisas vão ficando cada vez mais pesadas nas falas e vibrações daquele ambiente. Basta começar. É só começar que a gente vê como é que é, né? É só começar. Aí a gente vê que é difícil. Então, aquele cuidado que nós temos que ter de não permitir essa invasão do ambiente, essa invasão mental do ambiente que acaba comprometendo outras situações. Então, vai levar aqui, vai dar margem à vastíssima a leviandade e a perturbação. É um convite a tudo isso, né? É complicado, porque nós estamos abrindo a guarda. É como se ligássemos determinados canais da televisão que são impróprios. E o que nós vamos ver no canal impróprio? Tudo que está de errado, de ruim, de inadequado, de leviano, é isso que nós vamos ver. Somos nós que selecionamos. Se eu não quero me envolver, porque isso fica na mente, cristaliza muitas vezes, e é um convite a também seguir o mesmo padrão, se eu não quero isso, eu mudo de canal, vou procurar algo que me interesse, saio daquele quadro. É ser esperto o suficiente para não se deixar levar. E ele diz mais, aqui, ele está falando daquele ambiente que eles estavam, Esther, os 3 filhos e o casal de tios, idosos. Os tristes inveterados atraem os familiares desencarnados de análoga condição. Ali, Esther estava muito triste. Claro, o marido havia desencarnado em uma condição terrível de assassinato. Depois, nós vemos ali as crianças na ausência do pai, passando já por dificuldades no lar. Aquele casal de idosos sem expectativa de vida. Então, a tristeza fazia morada naqueles corações, naquelas mentes. Por conta disso, atraía para aquele ambiente doméstico também familiares desencarnados na mesma condição, tristes para o lado de lá, não apegados à família, entristecidos com a situação. Então, tristeza atraía tristeza. E aí aumenta, é fermento, vai levedando a massa.
E ele dizia, André Luiz, é o vampirismo recíproco. Ou seja, os encarnados, vinculados à tristeza, alimentando-se daquela tristeza, sugando daqueles desencarnados, queridos seus, sim, as energias que eles tinham, cobrando muitas vezes porque não estavam ali, porque se foram, cobranças que muitas vezes a gente vê. E os desencarnados, por sua vez, também se alimentando das vibrações de tristeza dos seus, vinculados aos laços de afeto. Então era um vampirismo de energia mútuo, recíproco. E ali ele diz, ouça, preste atenção no que é que eles estão falando ali, os encarnados, qual era a conversa que rodava durante aquela hora da refeição. Dizia então a tia, a senhora idosa que estava ali, nunca pensei que viria a sofrer tanto no mundo. Olha a lamentação, né? Na hora da comida. Agostinho e eu trabalhamos tanto na mocidade, ela se referia ao marido, o senhor que estava ali também. Agora chegamos à velhice, sem recursos para enfrentar a vida. Somos obrigados a sobrecarregar uma pobre sobrinha viúva. Então a lamentação, ela poderia fazer diferente. Agradecer a Deus por ter a sobrinha, que ainda em condições difíceis, asilava os dois, acolhia os dois. Mas o lamento era, trabalhamos tanto, fizemos tanto e olha a situação em que estamos. Isso contamina, porque a gente vai ver o Agostinho, que é o tio, ali à mesa também, agora em lágrimas, porque a esposa lembrou da situação, ele impotente diante da situação, também idoso, em lágrimas. Que quadro para fazer uma refeição, que vibração para uma digestão. Então ele dizia em lá, é verdade, para uma vida laboriosa e difícil, tão amargosa compensação. Também entrou no mesmo caminho da lamentação. Sabemos que não é fácil, claro, não é fácil o envelhecimento, não é fácil a perda de condição de ganho, a diminuição de tudo isso, as dificuldades naturais da vida. Mas eles estavam amparados num lar, estavam amparados por uma sobrinha lutando para dar conta de todo mundo. O Gil perguntando, essas lamentações é orgulho? Algumas vezes sim. São pessoas que sequer aceitam que estão nessas condições ou aceitam que outros possam ajudá-las. Aí é orgulho. Outras vezes não é orgulho. É uma constatação da impotência, uma tristeza profunda sobre isso. Então, são situações de falta de conhecimento, de fé, de esperança, porque muitas vezes as pessoas, dentro de um quadro desse, se fossem pessoas de fé, de confiança em Deus, diriam, mas graças a Deus, nós temos o que está aqui à mesa, nós temos o telhado sobre a nossa cabeça, nós estamos reunidos em família. O discurso teria outro viés que não da lamentação exclusiva. E ali, então, as entidades que estavam presentes, né, vestidas em túnicas de sombras, como nós dizemos, é o campo vibratório delas mais denso, ao ouvirem essas lamentações, essas lágrimas, perceberem esse estado de ânimo, também comovidas, também foram as lágrimas, porque eram entes queridos, familiares, e abraçavam-se aos velhos com fervor. Então abraçavam-se aquele casal que estava se lamentando, aumentando a dose de tristeza no coração deles e no próprio coração. Havia uma fusão de sentimentos, de mágoa, de tristeza, de profunda lamentação. Então a gente vê como é difícil, né? É difícil desvincular e manter um ambiente mais saudável, mas tudo isso estava se refletindo na qualidade da alimentação que estavam fazendo. Então, a hora do alimento, agradece a Deus. Seja o que for que tem ali diante dos seus olhos, agradece a Deus. Agradece o que está sendo servido. Dá àquela alimentação
uma qualidade melhor do que está sendo oferecido. Então, meus amigos, vamos parando por aqui. Esse capítulo vai ser bastante longo, então nós vamos ter várias continuidades. Essa foi a primeira continuação. Semana que vem, se Deus quiser, estaremos dentro desse capítulo a respeito da intercessão e essas análises do mundo espiritual e o mundo dos encarnados que André Luiz está trazendo para nós. Agradecemos muito a todos e só para desencargo de consciência, o YouTube ainda não entrou, né? Estariam, como o Gil disse, só amanhã. Ou por hoje, ficamos com o Facebook, ainda agradecendo muito a Deus a oportunidade, porque tivemos a chance de estar juntos por aqui. Vamos à nossa prece de Cáritas, como gostamos de iniciar sempre a nossa semana, com esta prece tão especial, que é uma prece de súplica, mas é uma prece de agradecimento, uma vibração melhor. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação. Dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixa-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dá-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dá-nos a caridade pura, dá-nos a fé e a razão, dá-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde há de se refletir a vossa divina imagem. Que Deus nos abençoe, Jesus nos ilumine, a paz esteja em todos os corações, a luz se faça em todos os lares, através da vibração, do agradecimento, da fé, da esperança, da confiança em Deus, para que o mundo espiritual possa interagir conosco, trazendo o melhor para cada criatura. Deus abençoe a todos, até amanhã, se Deus quiser.